Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia de Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o Teu Dia da Comunidade Lux Divina. Aí onde você está, sim, aí mesmo onde você está, na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas, ore comigo, ore conosco. Eu sou o Padre Miguel Quissola. Ore comigo, ore conosco ao Deus da vida, com a comunidade Lux Divina. Oremos. Ó Jesus, vivente em Maria, vinde viver e reinar em nós, consagra-nos hoje e sempre a sabedoria, para vivermos só para vós, vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje tenho aqui uma recordação de Itália, os amigos que ofereceram a Carla e o Marco. Permitam que tome um chá quentinho neste momento frio. A palavra do Senhor deste dia, caro irmão e cara irmã, extraída do Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos 29 a 33. Hoje é sexta-feira e vamos ouvir a palavra do Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: Reparai na figueira e nas restantes árvores. Quando começam a lançar os seus rebentos, vendo-os, ficais sabendo que o verão está próximo. Assim também, quando vires essas coisas, conhecereis que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem tudo acontecer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, durante esta rica semana temos vindo a mergulhar na palavra do Senhor, temos vindo a mergulhar na palavra de Deus, temos vindo a esmiuçar, temos vindo a refletir esta realidade escatológica, esta luta entre o bem e o mal, ou seja, mas não de maneira abstrata, ou seja, é a luta entre Cristo Jesus, entre Deus e o demónio. É verdade que é uma luta assimétrica, ou seja, é desproporcional, ou seja, o demónio não pode nada contra Deus, naturalmente nada. O demónio é uma criatura, Deus é o Criador. E, portanto, não tem qualquer possibilidade de enfrentar a Deus, o Senhor da vida, o autor de tudo que existe, de todas as criaturas. O demónio não tem qualquer possibilidade. Então o demónio encontra uma maneira de enfrentar Deus, não em Deus, mas através da criação. Ou seja, o demónio tenta a nós que somos criados, ou seja, que somos criaturas de Deus. Portanto, se percebendo que é um ser derrotado, fracassado, condenado ao fracasso, literalmente, o demónio é um ser condenado ao fracasso. E, portanto, ele tem esta autocompreensão, ele tem esta percepção de si mesmo, ele tem esta percepção da realidade e, portanto, encontrou este caminho, quase que um caminho de vingança contra Deus, usando uma expressão humana, ou seja, já que não posso contigo, então é de atingir aqueles a quem tu amas, aos seres que tu queres, as tuas criaturas que criaste com amor. E somos nós. Somos nós que, pela maneira errada como exercemos a nossa liberdade, seguimos muitas vezes o caminho do mal, o caminho do demónio. Aproveito neste momento, e aqui introduzindo o tema da falsa liberdade, a que alguns apelidaram de libertinagem, vais a ver como o homem entra num processo de autodestruição do ponto de vista físico, sem precisarmos entrar ainda na moralidade, na ética, na axiologia, não, sem precisar entrarmos neste tema, mas apenas dizer que o homem entra muitas vezes num processo de autodestruição através dos vícios, por exemplo. Portanto,
É por ali onde o demónio entra. Ou seja, quando o homem usa de maneira equivocada a sua liberdade, tornando-se escravo de uma falsa liberdade. Porque a verdadeira liberdade, meu irmão e minha irmã, faz de nós pessoas a maneira de Jesus Cristo. Ou seja, não odiamos, não perseguimos, não andamos com contos e ditos. Nós procuramos apenas amar o Senhor com o nosso coração, com a nossa alegria, com a nossa boa predisposição, com a nossa fragilidade, mas procurando corrigir aquilo que está mal em nós e melhorar aquilo que está bem, ou seja, tudo aquilo que Deus, porque nós somos, ontem dizia na Eucaristia, permitam que faça essa analogia, nós somos seres em construção, ou seja, eu estou num processo de crescimento, ou seja, não apenas físico, mas também interior e espiritual. Tu também, que me está a ouvir, caro irmão, cara irmã, também está nesse processo. Portanto, o mesmo acontece também do ponto de vista espiritual. Então, neste processo dinâmico que existe dentro do nosso coração, precisamos também crescer na nossa relação com Deus e com o próximo. Mas sem perdermos o fio à meada, desculpa a expressão. E então é importante percebermos que existe esta luta, existe essa guerra. Esta guerra, o nosso combate é espiritual, o meu combate é espiritual, o seu é também espiritual. E aqui entra muitas vezes neste combate espiritual como o demónio vem ganhando terreno e vai pervertendo a liberdade do ser humano, tornando-a numa libertinagem. O Padre Paulo Ricardo, na sua obra Um Olhar que Cura, vai dizer que, citando São Máximo Confessor, se a memória não me engana, cito de memória, que a doença é a perversão da saúde, o mal é a perversão do bem. São Tomás de Aquino também entra nesta temática. Mas a verdade, caro irmão e cara irmã, é que muitas vezes nós também, do ponto de vista espiritual, pervertemos a lógica. Então, hoje o Senhor nos quer fazer perceber, ao longo destes dias, esta leitura, a perseguição aos discípulos, a destruição de Jerusalém, o regresso do Filho do Homem, ou seja, de Jesus, a condenação deste mundo que será julgado literalmente por Jesus. Isso não é uma analogia, isso não é uma metáfora, isto é uma realidade. Isto é uma realidade, meu irmão e minha irmã. Este mundo será condenado por Cristo Jesus. E, portanto, lembrem-se sempre de Jesus há de colocar Mateus capítulo 20, São Mateus capítulo 25, ovelhas à direita e cabritos à esquerda. Isto sim é uma analogia para dizer aqueles que amam o Senhor e que caminham com o Senhor e que vivem nesta intimidade com Deus, à direita, e aqueles que não vivem e não procuram amar o Senhor e viver esta intimidade com o Senhor, à esquerda, que a direita e a esquerda são literalmente o céu e o inferno. Então, caro irmão e cara irmã, a leitura deste dia é mais uma chamada de atenção. Como é que queremos viver? Nós temos a capacidade de ler o tempo, de ler os sinais dos tempos, ou seja, na meteorologia, ou seja, se vai chover, se faz calor, e até adaptamos e adequamos a nossa vestimenta, a nossa indumentária, de acordo ao tempo que faz. E por que não fazemos o mesmo com a nossa alma? Por que eu não faço o mesmo com o meu coração? Por que eu não faço o mesmo com os meus pensamentos? Por que eu não faço o mesmo com toda a dimensão interior da minha vida? Caro irmão e cara irmã, o caminho do Senhor é um caminho árduo. Aliás, a palavra de Deus diz: estreita é a porta que conduz ao céu e larga é a porta que conduz ao inferno. Que no final das nossas vidas tenhamos a alegria de encontrar-se com o Senhor e poder cantar glória a Deus nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Louvado e adorado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.